Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa quarta e última semana da disciplina Antropologia e Educação. Bem, durante 3 semanas vimos o conceito de antropologia e seu objeto de estudo, que é o ser humano. Vimos como a sociedade, a cultura e a educação são responsáveis pelas produções de novos sujeitos e novas identidades e de subjetividades. Vimos como aspectos da diversidade na educação podem contribuir no trato pedagógico da questão social, da educação antirracista e do gênero. E agora vamos discutir a unidade 5, a escola e os novos complexos culturais. Essa aula de hoje tem como objetivo entender como as novas configurações sociais e o olhar antropológico atuam na sociedade em que estamos inseridos e inseridas e que está em constante mudança. Então, pessoal, mais uma vez eu reforço, que todo o conteúdo trabalhado nessa aula de hoje foi pautado no caderno didático, no texto complementar e nas referências complementares do plano de ensino. É fundamental que vocês acessem esse material lá no ambiente virtual e estudem, e leiam, tá? Reforço também que é importantíssimo a participação de vocês nos fóruns de discussões. Então, quem não participou ainda dá tempo, corram lá e participem, por favor. Bom, eu já começo questionando vocês como as novas configurações influenciam o surgimento de novas identidades. O curriculista Tomás Tadeu Silva, ele nos lembra, que nos últimos anos as questões do multiculturalismo e da diferença, elas têm se tornado centrais na teoria educacional, mas também na teoria crítica e até mesmo nas pedagogias oficiais. E aí, diante disso, estamos vivendo uma constante mudança e uma constante aceleração das novas tecnologias que nos colocam muitas vezes diante do nosso aluno uma situação conflituosa. Então, os autores do texto didático de você, do caderno didático de vocês, que é o Mendes e a Silva, eles nos questionam, será se somos alienígenas perante o aluno? E aí eles trazem um autor para o debate, que é o Bigum, que ele vai falar que os alienígenas somos nós, professores, e não os alunos. Então, quando a gente pensa essa forma de encarar, de entender a sociedade, a gente tem que pensar assim, por que isso acontece, Aí, se a gente pensar a história da educação escolarizada no século XIX, nós vamos ver que a escola foi pensada para um perfil e para uma proposta de educação universalizada que na realidade atenderia naquele momento, mas que em outros já não atendem mais, Igual na escola do século XIX e que adentra o século XX e XXI, os séculos XX e XXI. A educação era a escola com um espaço quadrado, um quadro na frente, os alunos sentados em linha reta, olhando para esse quadro, a professora ou professor na frente explicando o conteúdo. Então, uma escola conteudista e uma escola pensada com base na normatização dos corpos, sentados em fileiras, como se fosse no exército, olhando para frente. Só que de 40 anos, 30 anos para cá, esse mundo ele tem sofrido uma aceleração das produções de novas tecnologias e comunicação de massas. Se a gente pensar que há 30 anos, para fazermos uma pesquisa, era necessário ir numa biblioteca pública, levantar os principais livros, e hoje eu faço uma pesquisa com um clique, sem sair de casa, só entrando na internet e clicando uma palavra-chave, você vê o tanto que acelerou o ritmo de busca e
compreensão do conhecimento, né? Então, se a gente pensar, estamos vivenciando um novo complexo cultural. E esse novo complexo, muitas vezes, não é entendido pelo professor e nem pelo aluno. O aluno, ele já vive numa dinâmica muito mais acelerada que o professor. Qualquer criança hoje de 5, 6 anos, ela consegue entrar numa Netflix, num Google, no YouTube e entrar e manusear muito mais rápido que um adulto. Então, muitas vezes não conseguimos esse diálogo, essa ponte com esse jovem. Então, como fazer isso? Porque por isso que a gente é visto como alienígena, né? Porque a gente às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com essa nova tecnologia, coisa que ele não tem, que ele já nasce praticamente alfabetizado tecnologicamente, né? Então, nós temos vivenciado uma transformação muito radical nos processos de produção de subjetividade de novas identidades sociais. E essas mudanças, elas vão desde a mudança da cultura impressa para a cultura audiovisual e dos computadores, mas também vão da cultura de comportamentos, né? Hoje chega muita publicidade, tem robôs disparando publicidade. Você entra às vezes, igual eu entro às vezes na estante virtual para pesquisar um livro, quando eu vou abrir meu e-mail, aí aparece lá um tanto de novos livros do cantinho, que são robôs que já fazem a leitura do que você está buscando e já tentam te vender mais e mais e mais. Então, assim, nós estamos tendo uma aceleração dessa nova cultura, desses meios midiáticos, né? Dessa nova comunicação. Então, são transformações que exigem de nós, professores, novas interpretações, novos olhares, e principalmente no campo antropológico, novos olhares para essa nova cultura, para essa nova forma de se relacionar, né? E esse novo mapa cultural, ele é formado, né, por essas configurações e ele também não pode ser interpretado, pessoal, como déficit, patologia, carência ou degeneração. Ele pelo contrário, ele tem que ser analisado no campo pelo olhar antropológico, ele tem que ser estudado, porque a partir desse novo olhar é que nós vamos construir novas relações, novas formas de diálogo. E a escola, ela oferece um papel fundamental nisso, né? Então, quando a gente pensa as novas identidades sociais, a gente tem que pensar que muitas vezes essas novas identidades também são forjadas diante de processos alienantes de mercantilização da cultura. E essa mercantilização da cultura, ela nos observa, ela nos coloca diante de valores que aprendemos a cultivá-los. E esses valores, muitas vezes, eles chocam, né, com visões tradicionais e críticas da pós-modernidade, né? E essas visões tradicionais e críticas, muitas vezes, são visões que estão pautadas na crítica à cultura de massa, né? As capacidades e habilidades que essa cultura de massas tem produzido, né? Muitas vezes você escuta professores ou professoras ou pessoas mais velhas falar: no meu tempo não era assim, mas o seu tempo foi seu tempo é agora. Então agora nós temos uma cultura midiática, nós temos uma tecnologia em constante mudança, uma nova tecnologia, né? Porque desde que a sociedade existe, sempre existiu a tecnologia, que é para facilitar a vida do homem no seu conceito mais remoto, né? Então nós temos a introdução de novas tecnologias o tempo todo. Então temos que tentar ler esse mundo diante dessas novas tecnologias, né? E aí nós temos um novo complexo cultural que se esbarra em duas visões. E essas duas visões, elas são focadas em noções tradicionais, né? A primeira é a tradição conservadora.
que defende a volta das noções tradicionais de alfabetização, de escolarização, a volta àquela escolarização clássica lá do século XIX, voltada pela cultura ilustrada, clássica, voltada por uma alta cultura, né? Uma ideia de nobreza, de meritocracia, que diferencia a educação. Então, essa é uma visão que muitas escolas, muitas vezes, coloca, não, nós queremos que o aluno aprenda a cultura erudita. Nada contra, mas a gente não pode fechar os olhos para a cultura de massas, né? E a cultura de massas, que é a visão da tradição crítica, ela defende que o currículo deveria desenvolver uma apreciação crítica da ideologia da mídia e da cultura popular, ancorada provavelmente, né, gente, em capacidades e habilidades mais próprias da cultura escrita e impressa. Então, em ambas as tradições, a cultura de massa, os meios e as novas formas dos conteúdos culturais, eles são colocados sob suspeita, né? Eles são vistos como outro ou como uma forma cultural superior. Então, assim, se eu parar para pensar, dentro dessas concepções, dessas visões, eu questiono o que é bom para o outro, né? Como eu poderia proceder uma educação de qualidade se eu proporcionasse para o outro certas visões. Só que nós temos que ver que esses estudos, eles vêm tentando demonstrar, né, que as transformações devem ser compreendidas dentro de uma própria lógica, dentro de uma ótica, de uma referência, de outras formas culturais. Então, se a gente parar para pensar, a visão tradicional, conservadora, tanto quanto a visão crítica, elas são importantes para a gente se colocar na educação atual e analisar com o olhar antropológico essas mudanças, né? E essas mudanças, elas implicam, né, novas capacidades e habilidades. Então, essa ideia de separar baixa cultura e alta cultura, nesse novo quadro, nesse novo complexo cultural, essa ideia tende a dissolver, né? Se a gente parar para analisar, não existe alta cultura. Nesse novo cenário, essa cultura ela é apresentada de uma forma difusa e generalizada através das novas mídias. Então, a gente tem que reanalisar, né, essa nova cultura, esse novo complexo. Até o ano de 2013, quando o caderno didático de vocês foi escrito, notou-se que na educação institucionalizada, os educandos e os educadores pareciam mal equipadas para lidar com essas novas configurações sociais, né? Inclusive, alguns pensadores educacionais tinham até então se dedicado muito pouco à compreensão desses novos complexos. A própria escola, ela se parecia uma nave alienígena, anacrônica, plantada numa paisagem futurística, né, e ficcional de outro planeta. Por quê? Porque a escola, ela pensada de forma que, da forma como ela estava acontecendo, ela não atendia a esses novos dilemas da atualidade, né? E o currículo também, nesse modelo, o espaço em que se corporifica, né? O currículo é o espaço onde se corporifica, formas de conhecimento e de saber, mostrou-se muito descaso com essas questões das transformações atuais. Então, hoje, em 2020, 2021, essa aula está sendo gravada no ano de 2021, né? Nós estamos enfrentando aí um ano pós-pandemia, Covid, né? De pandemia, que ainda não passou, né? Então não é pós. Então, nós vimos que as novas mídias, elas foram incorporadas no ensino, às vezes até de forma abrupta e às vezes até de uma forma
que ela não ainda é democrática, porque muitos jovens ainda não têm acesso à internet, né? Mas essas novas mídias, elas estão sendo gradativamente incorporadas e subitamente a gente vê o surgimento de cursos online que visam, né, muitas vezes o ensino híbrido. A própria volta à escola, a própria volta à educação tem se questionado se volta, como volta, se o ensino vai ser virtual ou metade presencial, porque a pandemia ainda não passou. Nós ainda temos problemas que precisamos contornar, principalmente no meio social, né? Então, mas de 2020 para cá, nós vimos escolas se reorganizarem e tentar oferecer seus conteúdos por meio de uma aula online. Muitas vezes escolas que não estão dentro dessa lógica da pedagogia da EAD. Muitas vezes escolas que tiveram que treinar seus professores, treinar seu público-alvo para assistirem aulas online. Então, nós estamos vendo a tecnologia mudando os rumos da educação, né? E o que isso irá resultar? Ainda é muito cedo para diagnosticar, né? O que vemos é que está surgindo uma nova sociedade de conhecimento e novos arranjos e novas configurações sociais. E a relação de estranheza que até então muitos professores tinham com as novas tecnologias, ou ainda tendem a ser interrompidas, né? Porque essa relação de estranheza, ela não vai mais caber nessa sociedade midiática e com essas novas tecnologias da educação. Então, as novas tecnologias são a realidade e pelo que dá para entender nesse contexto atual, elas vieram para ficar, né? E essa nova realidade, muitas vezes ela é responsável por novas identidades culturais, né? E o que dizer dessas novas identidades culturais e educação? Se a gente pega o termo identidade, igual a gente tem discutido isso nas aulas anteriores, né? A identidade, numa análise psicanalítica do sujeito, né, é um processo pelo qual a concepção antropológica, né, mostra o conjunto de distintas culturas, né, o conjunto de distintas identidades que se forjam no seio de um grupo. Então, a tendência culturalista de conceber a identidade fala de uma celebração móvel, né? De como o sujeito se autoconstrói ao longo da sua existência. Então, o termo identidade para as ciências sociais, ele é relativamente novo. Por quê? Porque ele toma um conceito central que apenas surgiu em meados do século XX. E por que a identidade ela ocupa um lugar tão eminente na teoria social e cultural contemporânea? Porque o termo identidade está relacionado às transformações radicais em andamento no mundo. E a constituição dessa identidade de crianças, de jovens, como estudantes ou como sujeitos do currículo, ela vai dar através do entrecruzamento de vários fluxos e redes de poder, né? Então, os sujeitos escolares, eles são muitas vezes subjetivados simultaneamente por múltiplos discursos e contemporaneamente vão se delineando as condições que instauram, né, o caráter provisório e construído de identidades. Então, a gente fala hoje numa ideia que se chama subjetivação cultural. Então, muitas vezes, eu tenho aí uma sociedade de consumo, uma cultura audiovisual, uma cybercultura, relacionamentos virtuais, novas culturas juvenis, vigilância sobre uma vida cotidiana que se dá através das redes sociais e outras esferas de vigilância, né? Então, eu tenho uma cultura que está o tempo todo em formação, né? A subjetivação cultural, ela reveste quase sempre
de peculiaridades que acionam o lúdico, né? De fascinação, ou seja, somos subjetivados nas funções, na fruição e no prazer, na expectativa destes. Nestes casos, parece que há uma resistência, ou que não há, né? Porque se a gente parar para pensar, as mídias elas entram no nosso espaço, elas entram nas nossas casas, sejam através da internet ou das outras tecnologias como a TV, né, a televisão, os jornais, os programas de TV. Então elas entram e elas nos subjetivam a certos padrões de comportamento, a certos tipos de cultura, né? Então não podemos esquecer que os sujeitos do currículo são, antes de tudo, subjetivados, forjados em uma cultura regida pelos apelos ao mercado, né? Se você, por exemplo, liga a TV no sábado de manhã, quando passa programas infantis, você vai ver no intervalo entre um programa infantil e outro, várias publicidades sobre brinquedos para crianças. Essa publicidade, pensa bem, a criança está ali assistindo um desenho, aí vê uma Barbie ou um novo PlayStation, um novo brinquedo que lhe agrada, ela vai sendo inserida nessa subjetividade cultural do consumo, da cultura do consumo, né? E é interessante porque as regras e estratégias e o modus operandi das sociedades neoliberais de economias globalizadas, elas vão articular caprichosamente fabricar esse cliente, né? Hoje, por exemplo, a gente vê mídias que incorporam até os discursos feministas, como a Avon incorporou lá a questão da maquiagem para as pessoas pretas. Muitas vezes a gente vê a Natura incorporando o discurso da mulher, da pele da mulher, que pode ser qualquer tipo de pele. Quer dizer, se a gente pensa que durante 40 anos essas duas empresas, elas projetaram uma mulher perfeita, que seria a mulher magra, alta, loura e branca, atualmente ela já faz uma leitura dessa sociedade multicultural e ela oferece, depois de 20, 30, 40 anos, produtos que atendem essa mulher dessa sociedade multicultural, o que é uma inovação, ao mesmo tempo que a gente pode ver de forma positiva, mas ao mesmo tempo está introjetando, ainda que de uma forma subjetiva, né? Aí tá introjetando a cultura do consumo, né? De consumir certos tipos de produtos. E é interessante que esse consumo imaginário, em todos os sentidos da palavra, ele reforça os modos com que os setores da população se relacionam com a sua própria experiência, com a política, com a linguagem, com o mercado, com os ideais de beleza e de saúde. Tudo aquilo que configura uma identidade social, né? Se a gente pensar, por exemplo, que aí focando um pouco também no papel da mulher mais uma vez, se a gente pensar que no modus operandi da mulher da década de 60, que é quando a gente tem, né, lá a invenção da pílula anticoncepcional e que a mulher se moderniza, né, entre aspas, porque a mulher pobre já estava no mercado de trabalho, mas a mulher da elite, a mulher de classe média, ela vai para o mercado de trabalho. E aí a construção dessa sociedade do consumo ali, naquele momento, se dá através das inovações tecnológicas, como a enceradeira, que ninguém sabe o que é isso é hoje mais, a enceradeira, a máquina de lavar, a geladeira, inclusive, isso tudo é para mostrar que a mulher moderna pode trabalhar fora de casa, mas pode, com a ajuda desses aparelhos eletrodomésticos, ter uma vida tranquila. Resumindo, reproduz um discurso de gênero, ao mesmo tempo em que se mostra preocupado com a modernidade. Então, isso é uma fruição da sociedade de consumo, né? Da sociedade de massa. E aí a gente vê essa construção, principalmente quando a gente pega uma boneca ícone desse período, que é a Barbie, né? A Barbie, ela foi criada
ela é produzida pela Mattel, ela foi criada na década de 60 e ela é uma boneca que surge adulta, né? Inclusive a criadora da Barbie, ela fala que teve essa ideia ao ver a sua filha brincar com os brinquedos de adultos, né? Com as roupas dela, os saltos e tal. E aí a Barbie é uma boneca que surge adulta e ao surgir como boneca, né, ela vai incorporando esse discurso midiático, né? Aí nós temos a Barbie operária, a Barbie modelo, que ela é uma boneca num formato modelo, né? Ela alta, loura, um formato padrão Miss Universo do período. Então a Barbie ela vai se constituindo como um objeto de desejo das crianças, mas ao mesmo tempo que vai introduzindo um padrão de comportamento, né? Qual que é o resultado disso? É que atualmente temos jovens e adultos que criaram um perfil de ideal de beleza, como ele não tem, muitas vezes criamos uma sociedade adultos com crises de depressão, de bulimia. Por quê? Porque o padrão da Barbie não é um padrão comum a todos os tipos de mulheres. E atualmente a Barbie tem incorporado outro discurso, né? Ela tem feito uma linha das mulheres feministas e tentado fazer bonecas no formato delas, o que eu acho bem interessante, como que o capitalismo também se renova, né? E incorpora novos discursos na forma de se fazer presente, na forma de criar novas identidades, né? Então, essa identidade forjada pela boneca, ela muitas vezes, ela vem disfarçada, né, de um discurso, ela vem disfarçada de incorporação de algo que está na mídia. E essa incorporação, ela vai, aos poucos, gradativamente, fazendo parte e ajudando a formar nossa identidade social. Então, a escola também, ela é uma dessas arenas. No entanto, a escola está empobrecida, né? E material e simbolicamente. Ela não sabe como fazer uma oferta atraente com o audiovisual. Então, a escola tem que ser repensada diante desse audiovisual e como fazer uma crítica desse audiovisual, né? Como incorporar as crianças e jovens nessa pós-modernidade. E aí, nós temos que ter em mente que essas crianças, esses jovens, eles vivem hoje uma cybercultura, relacionamentos virtuais, eles formam grupos que eles nunca se viram, mas se relacionam a novas redes de relacionamento, né? Então, a gente tem que incorporar isso nas reconfigurações dessas novas identidades. Nós temos hoje, segundo Fontanelli, a mudança ela é muito radical e as consequências são sérias, mas exige investimentos na busca de um novo ser, de um novo modo de se fazer história, de se fazer escola e história, né? A história da escola. Então, o ser cultural, ele está incorporado na virtualidade atual. E como se dá essa incorporação na virtualidade? Através das várias formas de relações de redes, de mídias sociais, de redes sociais em geral. Então, eu gosto muito de um autor que chama Manuel Castells, que ele é até citado no caderno didático de vocês, que ele fala que estamos vivendo importantes transformações e que essas importantes transformações, elas contribuem para a construção de novos significados, de uma nova cultura. Então, gente, pegando aí a sociedade pós-industrial, os serviços culturais, por exemplo, na sociedade pós-industrial, eles substituíram, né, os serviços culturais, vão substituir os bens materiais no cerne da produção. Então, assim, atualmente defendemos a personalidade, a cultura do sujeito, contra a lógica dos aparatos de mercado que substitui a ideia de luta de classe, né? E a cultura, hoje, ela é mediada e determinada pela comunicação.
As culturas, isto é, os nossos sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos são transformados de maneira fundamental nesse novo sistema tecnológico. Diante disso, a mídia ela é a expressão da nossa cultura. E nossa cultura ela funciona principalmente por intermédio dos materiais propiciados pela mídia. Então, não dá para descartar totalmente a mídia. A mídia muitas vezes ela é a expressão da nossa cultura. Então, o que a gente precisa ter cuidado para os perigos, né? Como a disseminação de fake news. Então, precisamos atentar para essa ideia que está aí, né? Que se nega tudo, que todo mundo se mete a cientista, vai nas redes sociais, falam e acontecem sem um respaldo científico. Então, a gente tem que ter cuidado que é o perigo. O que mora o perigo? A mídia é importante, mas ela tem seu perigo. A gente tem que ter cuidado para esses novos movimentos que tendem a negar a ciência e a evolução tecnológica, né? Hoje, mais do que nunca, devemos estar atentos a quem interessa negar um fato, ou, por exemplo, nesse caso pandêmico, né, da Covid-19, a quem interessa negar que uma vacina é boa ou ruim, né? A quem serve os meios midiáticos? Que tipos de culturas e identidades são forjadas através desse meio midiático? Como professores e professoras podem superar os conflitos gerados pela cybercultura, pela mídia, essas novas mídias, né? Como os professores vão superar isso, né? E aí a gente tem que estar atento para essa cultura negacionista, né? Porque essa cultura negacionista, ela fala lá que a Terra é plana, que as vacinas vão causar doenças, o aquecimento global é uma farsa e a evolução é uma mentira. Então, essa nova cultura midiática, muitas vezes ela introjeta valores negacionistas, mas valores perigosos, né? Porque nós estamos vivendo uma situação em que é necessário confiarmos na ciência, é necessário darmos uma credibilidade para a ciência, até mesmo para superarmos essas crises geradas aí por esse período pandêmico. Enfim, mas essas questões que eu levantei aqui, qual que é o papel da antropologia, da educação nisso, né, diante desse quadro? Primeiro, a reflexão, conhecimento, a sabedoria, a amizade, a serenidade, pensar a cultura, tá? E tudo isso se faz como? Através da educação. Através de pensar essa educação. Então, essas questões que eu levantei aqui ainda são questões, são respostas que nós não temos e provavelmente não teremos, ou levaremos algum tempo, né, para respondê-las. Então, a antropologia da educação, ela tem como objetivo compreender a educação como um processo natural, contínuo, interativo, com o meio a qual estamos inseridos e inseridas. Então, continuemos estudando e analisando esse meio. Como não se trata de uma ciência exata, provavelmente as respostas também serão provisórias, mas ainda assim valerão a pena para refletir o contexto social. Portanto, caros estudantes, caros e caras estudantes, né? Reflitam, auscultam o meio em que todos, todas e todes estamos inseridos. Bem, pessoal, esse é o recado da antropologia e educação para vocês. Finalizo aqui a disciplina, né? Espero que tenham gostado e aprendido muito durante essas 4 semanas. Convido agora que vocês acessem lá o ambiente virtual e respondam o nosso último fórum, tá? E participem de todos os debates. Deixo aqui o meu grande abraço para vocês. Foi muito bom estar com vocês durante essas 4 semanas e dividir um pouco esse conhecimento com vocês. Espero vê-los até breve. Muito obrigada!